Dia, boa noite, boa tarde para quem estiver ouvindo. Eu sou o Carlos. A gente vai fazer aqui um podcast sobre as alterações climáticas e fontes de energia. Eu estou com alguns convidados hoje, o João Paulo e o Arthur, por favor, se Boa introduzam. noite. Bom, a gente tem alguns tópicos a tratar. O primeiro deles são sobre as questões climáticas no dia de hoje. E eu queria saber seus pontos de vista sobre isso. Pontos de vista? Bem, tipo assim, é difícil ter um ponto de vista que não seja o geral que nós temos, né? Que as mudanças climáticas e tudo estão destruindo o mundo aos poucos. A questão é que recentemente o clima tem se tornado cada vez um problema maior e maior no avanço da sociedade. Já tem sido problema desde a Revolução Industrial, quando começou assim uma alteração maior no clima. E o aquecimento global vem aumentando mais e mais, vem se tornando um problema mais e mais sério. Isso se deve principalmente durante um período, entre 2000 e até agora, em que teve muito esqueticismo sobre o quão real era a ideia do aquecimento global. Já houveram muitas pesquisas, muitas discussões sobre a veracidade disso, e por muitas vezes, independente de quantas provas tivessem, muita gente não aceitava ainda que essa era a realidade que a gente estava vivendo agora. Vamos ser Sim, sinceros que essas pessoas são meio, sei lá, perdidas. eu não quero usar o termo burras, mas acho difícil usar outro A para não tolice é aceitarem um algo traço comprovado. humano. E É, recentemente tem tido essas discussões, porque até então a gente usava como aquecimento global todos esses problemas que vêm se agravando. E agora a gente já trocou o nome e a gente usa sobre alterações climáticas, porque nem todos os lugares estão ficando mais quentes. Alguns lugares estão ficando mais frios, né? Por exemplo, não preciso nem dizer, esses anos mais pra cá, principalmente semana passada, em São Paulo deu um frio congelante, no sul nevou em várias regiões, e a gente sabe que neve não é natural de acontecer no Brasil. A gente sabe que está se agravando porque se tem tempestades no litoral, as ondas invadem tudo, causam estrago. Ah, as secas estão mais secas, as chuvas estão chovendo muito mais. E eu já isso achei que vai. você ia falar que as chuvas estavam mais molhadas. Eu também. De certa forma estão, Exato. É, mas não pelo motivo que a gente imagina. é. E enfim, a gente vê que há pouca. Parece que ninguém se preocupa muito com essa questão. Tá sempre empurrando com a barriga pra no futuro a gente ver, e aí isso daí vai chegar num ponto que vai deixar tão pra frente que não vai ter mais jeito. Eu acho que tá cada vez chegando mais perto. Logo, logo já não vai ter mais jeito. Já consigo ver a escuridão no fim do túnel. Ah, Infelizmente. bom, e além disso, né, eu acho que uma das piores formas que há de, vamos dizer assim, que contribuem tanto para as alterações climáticas quanto ambientais, é a produção de energia. A gente tem no Brasil, é uma matriz que é mais da hidrelétrica, mas nem por isso se torna melhor, porque como a gente viu, a hidrelétrica, ela tá, assim como a gente mudou o nome aquecimento global para alterações climáticas, a gente está repensando esse modo de como as hidrelétricas operam, porque praticamente elas estão matando rios e causando vários problemas. Porque além de ser uma obra muito cara, ela é muito variável, principalmente com essas questões quando você põe em pauta e coloca a hidrelétrica, a gente vê que no Brasil tá tendo várias crises por causa que as áreas, né, que era para ficar juntar água, não está juntando por causa da seca. E está gerando várias crises. E
né, a gente vê que é praticamente aquela coisa. Se investiu muito numa coisa que não é tão viável. A gente investiu muito nas rodovias e é um sistema caro de manter e o povo que paga. Investiram muito na hidrelétrica e é o povo que paga. Mas a gente tem outros tipos de energias que a gente está cada vez mais. O Brasil essa semana atingiu um novo recorde de painéis solares instalados em casas, né, particularmente. Nossa, Mas, sério? sim. E isso é muito bom. Pessoas estão cada vez mais virando, porque a gente não precisa dizer que a conta de luz está mais cara que o aluguel. É praticamente isso. E é muito bom ver, porque está mudando isso. A gente não precisa falar que no Brasil não é uma realidade isso, mas em vários lugares as termoelétricas operam. E ela é uma das piores que existem. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Nada, só que eu queria perguntar aí uma questão que você falou, que você disse que já que esse não é muito bom, assim, quais seriam outros tipos de fonte melhores? Seriam, tipo, as geotérmicas, a solar e tal? A gente vê assim, com certeza, hoje em dia, você escolher entre a eólica e a solar seriam as mais limpas. Só que aí você também tem que analisar um processo. Porque se a gente troca, se a gente começa a produzir mais painéis solares, a gente não pode esquecer que existem, vamos dizer assim, existe poluição antes e vai existir depois. Porque, por exemplo, na produção do painel solar, muita gente considera energia verde. Por isso que a gente não usa mais esse termo energia verde, porque não é uma energia limpa. Ela produz muita sujeira. Por exemplo, o painel solar usa um metal, e esse metal, quando é extraído da natureza, polui a região. Então não é, a gente não pode falar que a energia solar é uma energia limpa, porque ela não é. No entanto, no decorrer de toda a sua vida, comparada a vários outros meios de obtenção e os impactos ambientais que isso causa, ela é muito melhor. Por exemplo, a energia eólica. A energia eólica também, mas ela já é mais difícil de ser instalada, porque tem a questão barulho, tem a questão principal, vento. Você não pode colocar uma turbina eólica do lado da sua casa, porque não vai produzir energia, porque não tem corrente de ar, e também vai incomodar todo mundo. Então Ou é mais. seja, o Rio vem. Oi? Mas Então, é uma sim, dessas questões que entra no menos mal. Isso. Por mais que não seja a ideia mais terrível, ainda não é exatamente uma ideia é boa. ideal. E aí a gente. Diminui, sim, os problemas, mas não faz com que sejam zero problemas. Sim, por isso que a gente tem, por exemplo, desde lá da época da industrialização, veio o carvão mineral, que virou febre. E aí depois houve a mudança desse combustível que era usada em tudo, foi a eletricidade para indústria. E no caso dos carros, dos trens, dos aviões, foi o combustível fóssil derivado do petróleo. A gente sabe que isso é muito polêmico dizer, porque a gente fala assim, hoje em dia, o petróleo faz muito mal no meio ambiente, os carros usarem combustíveis. E não só os carros que saem hoje de fábrica, porque hoje de fábrica você sai um carro que os catalisadores do escapamento, o motor está funcionando certinho. Ele polui, mas ele polui, vamos dizer, o esperado. Agora a gente vê aqueles caminhões velhos, carros velhos, enfim, que não tem essas medidas de controle, que nem alguns anos atrás, acho que em 2010 ou 2011 foi o último ano que tinha vamos dizer, um exame de sangue do seu carro. Se ele poluía muito, você não podia mais andar com ele. Mas isso foi desabilitado, principalmente por causa de indícios de vários casos de fraude nesse negócio. Você pagava pra passar o seu carro, pra você não ter que comprar outro carro ou consertar o seu, se fosse muito caro o conserto. E foi desabilitado, né?
eu acho que não foi a decisão mais inteligente, mas eu não tenho poder de mudar isso. Então, isso é uma outra coisa que entra na questão humana, que é um dos motivos disso que está acontecendo para começo de conversa. Sim, Os lucros acabam sendo a parte mais importante para a sim, o maioria das capitalismo. pessoas. Sim, é por isso que muitas fábricas que podiam ter uma redução na poluição continuam com o mesmo fator. Por quê? Porque causaria um custo extra, reduzir os lucros, ia causar problemas pro dono, assim. Sim, por exemplo, eu tenho vamos dizer assim, é uma ideia mirabolante, não tem nenhum fundamento, não posso explicar como funciona porque assim, uma ideia de senso comum. Mas, juntando coisas que eu fui aprendendo de cá pra lá, dá pra você juntar. É um esforço, por exemplo, você vê o Elon Musk criando um carro que é praticamente indestrutível, ou a Fórmula 1, as engenheiras lá, a Ferrari, enfim, criando carros que vão, sei lá, 800 mil por hora. E aí a gente fala, é mais saudável pro mundo, em massa, você usar carro elétrico. Só que aí quando você vai ver o preço de um carro elétrico, as pessoas não conseguem pagar por um carro elétrico. E depois disso tem os custos que um carro elétrico vai dar. Porque se você vai carregar o seu carro elétrico, você vai carregar no tamanho da sua casa. Aí você vai pagar a conta de luz. E a conta de luz é muito cara. Aí você fala assim, eu vou criar, sei lá, eu vou estacionar e carregar. Só que, por exemplo, se a gente usar em São Paulo, eu nunca vejo um carregador. Se o seu carro acabar a bateria, você vai ficar lá. Você vai ter que carregar na mão. Chamar um guincho, enfim. Então, é uma coisa que não é muito acessível para quem não Sim, é rico, os carros é. elétricos. E também que não mora em potência, né? Porque até os ricos aqui do Brasil vão se Nem ferrar. usam. Sofre um pouco porque não é algo muito comum, então não tem muitos postos de recarregar isso. Enfim. Nossa, E o aí, fato de não ter muitos, eu acho que, tipo, é até, assim, por causa que eu nunca vi nenhum. agora que a gente vê e tal. E assim, a gente não vê um segmento de, sei lá, carro elétrico, sei lá, um carro de luxo, um sedã. Você vê tipo um carro pititico, que aí tem um mínimo, tem um volante, um banco pra se sentar, e é tipo 80 mil reais. Porque realmente, se eles vão fazer um carro que vai competir com uma gasolina do mesmo nível, você vai pagar 200 mil por um carro elétrico. Então, nessa tentativa de popularizar o carro elétrico, eles, eles tiram uma coisa para maquiar outra. Mas esse daí também, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é mais barato um carro elétrico. Isso porque tem um investimento industrial, né, na produção de carros elétricos. Aqui no Brasil a gente não produz nada. Ok, a gente monta o carro aqui no Brasil, mas nenhuma peça é produzida no Brasil. Tudo é importado. Você tem um carro praticamente 100% importado. Todas as peças importantes para ele ser um carro elétrico é importada. Então, a gente tem que ter, vamos dizer assim, essa mudança da indústria automobilística. E aí, voltando, por que não tem vamos dizer, esse passo, que é um grande passo, das empresas se tornarem mais elétricas? Porque, por exemplo, os carros de Fórmula 1, existe um sistema de motor elétrico, eles usam um motor híbrido. O que acontece? Ele tem um motor a bateria, e quando você freia, ou tem algum. Quando freia, quando faz curva, ele usa a força G ou alguma coisa assim, para gerar energia. Isso carrega a bateria. Aí você fala assim: você junta esse conceito com o da energia eólica. Como funciona? Girar a pá, que transforma energia mecânica em energia elétrica. E aí você pensa: meu, o que é uma roda de um carro? A roda do carro não vai girar sozinha com o vento, mas ela vai girar com o próprio movimento dela. Ela produz energia mecânica. Então, se você colocar um carro que só de andar ele se auto-recarrega, você praticamente tem um carro que nunca mais vai precisar carregar. Então, o único problema disso é que vai contra as leis da física. A energia que você vai estar gerando não vai ser maior do que a energia que você está gastando para gerar isso. Isso é um dos problemas principais da geração de energia eólica. É por isso que a força do vento tem que ser maior do que a força que você está produzindo.
Sim, é exatamente isso. Por isso que você tem que juntar várias desses meios de obtenção de energia para você conseguir tornar viável. Até porque eu não vou usar um carro que vai produzir energia e vai usar essa energia ao mesmo tempo. Você vai ter um carro que ainda vai ter a bateria dele, porém, se você produzir essa energia que eu acabei de falar e armazena ela, você aumenta o período que o carro, vamos dizer, não precisa recarregar, você aumenta essa vida útil da bateria do carro em muito tempo. E Outra, além disso, carros elétricos eles vão praticamente são totalmente contra o capitalismo, porque um grande problema do capitalismo é o petróleo. Gera muito dinheiro, então, o o problema petróleo. atual é o monopólio que tem em cima desses carros elétricos, Exatamente. porque a maioria está na mão de uma pessoa só ainda, que é o Elon Musk, que é o principal produtor de carros elétricos. É, Claro que o Elon Musk tem uma boa reputação relativamente, mas ainda assim ele é um dos altos nomes do capitalismo atual. sim. Esse papo todo de carros e serem fontes de energia melhores me lembra dos carros híbridos. Teve lá pelo período de 2012 a 2014. É, Era o mesmo conceito dos carros elétricos, que era um carro menos poluente, só que no final não era tão bom assim, porque estava gerando um tipo diferente de poluição completamente. é. Agora a gente também tem algumas iniciativas de carros movidos a hidrogênio, enfim. Mas Então, enquanto não tem essa mudança definitiva e, vamos dizer assim, poderosa, uma das alternativas é você usar o biodiesel, o biogás, o álcool, né, o etanol, que vem de então, fontes é, vegetais, né, vem da natureza. Por exemplo, o etanol é produzido a partir da cana. E, vamos dizer assim, não é muito melhor, mas é melhor. Porque você não precisa furar um buraco de petróleo e não tem todo o desgaste ambiental que a extração do petróleo em si tem, porque a gente sabe que depois de colocar no carro vai poluir, mas com certeza polui menos. E no ato de produção polui menos. E aí alguns especialistas e tal falam, motores mais potentes não conseguem usar o álcool, tal. Por exemplo, a gente tem vamos dizer assim, muita gente fala, cara, o Brasil produz um monte de etanol porque ele não consome, tipo, dentro do país. Ele exporta para praticamente comprar de novo. então, é outro desses problemas do que o capitalismo traz, onde o lucro que traz é melhor para quem está no comando do que usar esses recursos aqui. Pois é, Ainda porque, por assim, exemplo, serve também. Então, porque essa história, ela vai chegar a um ponto que ela vai ser praticamente igual à questão do agronegócio. Uh, Passa na TV, lá, o AgriPapo legal que a soja gera bilhões de reais de lucro. Só que aí você fala assim, tá, e quem ficou com esse lucro? Porque não fui eu. Não foi o consumidor. Foi o produtor. Foi o então, governo que taxou um pouco, bem pouco. A ponto de o preço do óleo tá R$ 8 porque o cara prefere vender. E aí você fala assim, ok. Aí você pergunta pra ele e fala assim, tá, mas é o meu trabalho e eu quero lucrar mais. Eu não tô fazendo obra de caridade pra, em vez de ter lucro, eu vender dentro do mercado interno. E aí é que deveria entrar o governo com alguma, sei lá, função, taxação maior em que se torne mais viável vender aqui dentro. Não precisa ser 100% do óleo de soja ser vendido aqui, né? Mas aí a gente já entra numa questão econômica e já tem que analisar vários outros fatores. E o objetivo não é
falar sobre economia, né? É sobre esses aspectos é, físicos, né? Geográficos. Então. Isso, de novo, traz de volta ao capitalismo ser a maior causa disso tudo. No final, toda essa argumentação vai levar a essa resposta de novo. Muitos dos problemas que a gente tem hoje podia ter sido resolvido já, se, quando foi descoberto pela primeira vez esse tipo de problema acontecendo, tivesse tido a tentativa de mudança, investimento na mudança. Já disseram muitas vezes que as pessoas mais ricas do mundo, Jeff Bezos e Elon Musk, podiam ter consertado muito dos problemas que a gente está tendo, um investimento do dinheiro que eles têm atualmente, eles ainda vão ter muito depois. Se eles colocassem esse dinheiro em tentar consertar os problemas que a gente tem agora, muitos deles já não iam ser mais problemas dentro de poucos anos. Isso leva a esse egoísmo que tem pelos líderes globais. Porque os líderes globais, por mais que as pessoas, presidentes, rainhas de alguns lugares e tudo mais, os líderes globais de verdade são os ricos, são aqueles que têm o dinheiro que podem fazer esse investimento. Sim. E aí você vê que essa questão ela é tão, sei lá, bem articulada que o cara ele começa a ajudar, ele é considerado o diferentão. Mas você sabe que no fim ele quer aquilo. Ele não tá ajudando, sei lá. O Elon Musk veio aqui no Brasil e investiu na Amazônia. Aí você fala assim, por que ele não investiu nos Estados Unidos? Ele é totalmente a favor dos Estados Unidos e eu amo minha pátria, meu país. Por que ele veio ajudar o Brasil? Não foi porque ele foi bonzinho que ele quer que as pessoas da Amazônia acessem a internet. Ele tem uma intenção por trás. E é isso que as pessoas não entendem. E. Então. E também tem esse problema dos mal entendidos do povo em relação a esses assuntos. E, como eu comentei lá no início, tinha muita gente que até pouco tempo ainda não acreditava que as mudanças climáticas e o aquecimento global eram reais. Era E ainda não muito. acreditam. E tem alguns que ainda não acreditam. É outra questão da Terra plana. Tem gente que realmente não É, aceita as provas, a quantidade de provas que tem. Eu não entendo direito essa questão da falta de crença que eles têm sobre tudo. Então, tem muita gente que são os é negacionistas. cética, sabe? Tem gente que realmente não quer acreditar também. Tem muitas situações em que as pessoas não querem acreditar. E muitos desses problemas de, assim, de pessoas não tendo crença em fatos comuns científicos acabam se tornando cultos. Não no sentido de cultos que a gente vê em filmes, como sacrifício e tudo mais. Mas como a Terra plana é considerado um culto. Que uma crença que eles seguem e isso faz com que se seguem algumas outras questões da vida. Muitos desses líderes da Terra plana não acreditam que a Terra seja plana, mas porque eles conseguem ter seguidores com isso e muito investimento, eles continuam trazendo essa mentira pro povo que segue eles para conseguir manter essa influência. E aí a gente também tem aquela discussão que um dos principais pontos que iam, vamos dizer, acabar com o mal pela raiz é a educação. Mas é benéfico pro governo deixar os cidadãos dele a parte dessa sociedade que constrói esse senso crítico e que questiona. Porque se você tem uma sociedade que questiona tudo que o governo faz e deixa de fazer, fica toda hora martelando no governo. Por exemplo, hoje a gente não tem uma sociedade, vamos dizer assim, muito inteligente com o governo atual. A gente vê, sei lá, Então, os caras. Existem protestos em prol do governo em que as pessoas não sabem o que o presidente fez, o que ele quer fazer. Por exemplo, não sabem qual é a posição que eles estão.
porque eles dizem que são de direita, mas o presidente não tem uma ideologia de direita, mas também não é de esquerda. Ele fica preso no limbo de autoritarismo e fascismo que acaba comovendo esses seguidores fiéis dele, sabe? Chega a um ponto em que os próprios eleitores estão falando intervenção militar. Mas as pessoas não sabem como é viver a intervenção militar, elas não sabem qual é a definição de uma intervenção militar. Resumo pessoas Infelizmente. estúpidas. É, É essa ironia de, na época em que as pessoas têm mais acesso à informação, ainda ser uma das épocas em que as pessoas E são mais são, assim, informados. então, são é, mais é ignorância. O termo certo é sim. ignorância. Porque eles têm acesso a essa informação, eles só não querem, não querem. Eu acho que a questão do acesso à informação ser tão fácil que eles levam muito a sério aquela questão do que é fácil você deve questionar. Até sobre coisas que não deveriam ser assim. Criar esse movimento da militância, tipo, militar sobre tudo que você vê. Você entra no Twitter e a pessoa fala assim, bom dia, e aí a pessoa vem militar, bom dia pra quem? Tem pessoas que Isso aí têm me fome. lembra daquele lá da moça que falou sobre o filho não ter dado a fatia do bolo. E do Sim, nada, eu li. um monte de gente falando sobre ela ser narcisista. É, Mas é. Então. E é isso. Esse é o problema do mundo. Tem as pessoas que podiam estar resolvendo problemas não estão. E as porque pessoas que não têm como fazer nada nessa questão acabam levando a culpa ainda. Muitas vezes a gente vê como as pessoas são acusadas de gastar muito, o governo tenta racionalizar e racionar muito desses recursos, quando não é a pessoa comum que gasta isso. sim, Às exatamente. vezes Por são as exemplo, empresas e indústrias que gastam. sim, a água passa todo dia comercial, economiza água, toma banho em 5 minutos. Mas a população inteira gasta 3% do tanto de água que o agronegócio consome. E ninguém tenta parar isso. Então, outra vez, por quê? Porque o agronegócio é uma fonte de renda para o Brasil. Sim, Então, é. tentar interferir com isso acaba se tornando um problema. Porque tem uma bancada da agropecuária que é muito forte no governo. É justamente ir contra o sistema. Porque eles nunca vão colocar alguma coisa que é contra eles. É a mesma coisa que o rei colocar ele em xeque. Ele não vai por isso, fazer isso. Então, infelizmente, até isso mudar, tem muito pouco que a gente possa fazer, além de continuar fazendo os poucos esforços que a gente pode. Com o tempo, quem sabe isso não faz algum progresso. É, Como está o nosso tempo? bom, Acho que já batemos. eu acho que sim. Mas, bem, temos mais algum Então, assunto a abordar? Porque. Não, Uau! acabou. 28 acho Já que minutos. temos 28 cobrimos minutos. acho que Vamos ter que cobrimos o cortar. essencial aqui. Acho que É, cobrimos o essencial. Então, isso foi tudo até agora. Quem sabe um dia isso possa ter uma continuação. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Então, até a próxima, caro ouvinte. Até a próxima. agradecemos a você que está ouvindo e Por até mais. 30 minutos. Até. 30 minutinhos, básico. É, Tá bom que pelo menos uma parte disso aí não foi a apresentação em si. A gente estava ajeitando, estava gravando já antes da É, gente é. terminar de é. agitar. Interrompe Acho a que se. Interrompa a gravação aí.